Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi especificamente o princípio do Evangelho. Há um texto que aparece aqui no nosso guia de estudos hoje, que pode parecer num primeiro momento que não tem muito a ver com o texto que lemos ou com o estudo que fizemos essa semana, mas você vai se surpreender. Apocalipse capítulo 14, nós leremos os versículos 6 e 7, que diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante aqui esse texto, porque ele começa, inclusive, no versículo 6, dizendo: Vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos, línguas e povos. E aí sim, dizendo em grande voz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Há um outro texto aqui também, que na perspectiva do autor, trabalha em paralelo com ele, que nós lemos durante essa semana também, que é o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o verso 15, que diz assim: Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam nas boas novas. Você encontra aqui, num primeiro momento, o texto de Marcos, capítulo 1, verso 15, que mostra a mensagem pregada por Jesus. Estudamos sobre isso na lição de quarta-feira dessa semana. Se você tiver ficado com alguma dúvida, dê uma olhada de novo no vídeo ali, da lição de quarta. Essa foi a mensagem pregada por Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7 demonstram aquilo que será a última mensagem a ser proclamada na terra antes do segundo advento de Cristo. Ora, quando Cristo está começando o seu ministério terrestre, que vai ser um ministério de 3 anos e meio, ele começa mencionando que o reino dos céus havia chegado, que o reino estava próximo, que as pessoas deviam se arrepender e, ao mesmo tempo, deveriam crer na mensagem. O tempo estava cumprido, o tempo lá de Daniel capítulo 9. Entretanto, Apocalipse 14, 6 e 7, vai mencionar agora a última mensagem a estar sendo pregada na terra antes da vinda de Jesus. E nessa mensagem você encontra alguns elementos que estão em paralelo. É fantástico exatamente isso, porque existe um tempo profético também que está sendo apregoado. Veja, lá em Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo profético são as 70 semanas. Agora, aqui em Daniel, em Apocalipse 14, a referência é a Daniel capítulo 7, capítulo 8. A hora do juízo chegou. Você repara que as profecias de tempo de Daniel estão se cumprindo tanto de forma específica lá em João, em Marcos, no capítulo 1, como também estarão sendo cumpridas exatamente antes do retorno de Cristo. Num primeiro momento, a profecia das 70 semanas, no segundo momento, a profecia que menciona que Jesus está no santuário celestial fazendo intercessão por cada um de nós. E quando ele terminar esse processo, ele voltará à terra para poder buscar os seus filhos e trazer juízo a cada um segundo as suas obras. Lá em Marcos, no capítulo 1, você encontra a mensagem de que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. É interessante que lá em Apocalipse 14 é apresentado um evangelho eterno. Qual é a ideia do evangelho eterno? Tudo que tinha que ser feito para poder salvar a humanidade já foi feito. Agora, na última fase de graça que está acontecendo, enquanto Cristo Jesus termina o seu ministério no santuário celestial, nós devemos nos apropriar da sua graça. Devemos estabelecer um comprometimento com ele. E é exatamente por falar em comprometimento que em Marcos 1, o texto vai dizer: arrependam-se e creiam. É esse o chamado. Arrependam-se dos seus pecados, creiam que esse é o tempo, creiam que ele é o Messias. Havia algo que se esperava daquela geração. Infelizmente, como geração, no ano 31 da nossa era, eles, ao invés de abraçarem Cristo Jesus, acabaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Entretanto, há também uma resposta que se espera da nossa geração hoje. Apocalipse 14, você vai ver
a seguinte ideia: temam a Deus e deem-lhe glória. Adorem a Deus. Adorem ao Criador. Há uma resposta que tem que ser dada. Enquanto a maior parte das pessoas da nossa geração não crê em Deus, não crê em sua palavra, relativiza tudo, menciona que não existe uma verdade total e absoluta, a Bíblia continua dizendo: existe sim, existe uma verdade. Uma verdade. E Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é baseado naquilo que ele disse, naquilo que ele revelou, naquilo que ele faz, que nós cremos, e por isso a gente deve viver. Hoje somos chamados a um compromisso assim como a primeira geração foi. O detalhe é que a geração da época da primeira vinda de Cristo não se comprometeu. Tanta coisa teve que acontecer, mesmo os próprios apóstolos que foram chamados por Cristo. Se você pensar que dos 12, um deles chegou até mesmo a vender Cristo Jesus por 30 moedas de prata. Todos os demais fugiram. O próprio Pedro, que teria influenciado João Marcos para poder escrever o Evangelho, acabou negando Cristo por 3 vezes. Todos os discípulos fugiram. Cristo Jesus teve que chamá-los de volta, eles tiveram dificuldade de poder crer na palavra do Senhor. Nós vamos estudar sobre isso no último capítulo de Marcos, lá no Marcos 16. Foi uma geração que foi difícil de crer em Cristo, de viver com comprometimento com Ele. Assim como hoje, enquanto vivemos na última geração, nós encontramos uma geração que também tem encontrado dificuldade de poder viver com comprometimento com Cristo. Mas isso não muda o fato de que Deus continua nos chamando para um comprometimento com Ele. É exatamente por isso que eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a poder viver com um compromisso com Cristo, com um compromisso com a sua verdade. Não estamos vivendo hoje os tempos da mensagem de Marcos 1,15, mas estamos vivendo os tempos da mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7. O mesmo compromisso que se esperou da primeira geração, se espera também da última geração. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a nos mantermos firmes. Obrigado, Pai, por Tua palavra e pela certeza que temos de que estamos vivendo também um tempo profético. Ajuda-nos a vivermos com comprometimento contigo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?